Olá pessoal, tudo bem? Apesar de eu ser uma historiadora não afeita a datas, que eu costumo ser lembrada por outras pessoas ou pelas notícias, hoje eu lembrei que é dia da independência, 7 de setembro, e pensei em gravar um vídeo falando um pouco sobre esse processo de independência do Brasil, porque me incomoda muito. Esse ano não tivemos desfiles e, enfim, marchas, né? Mas me incomoda muito essa comemoração meio às cegas do que aconteceu realmente. Então, fiz algumas anotações e vou falar um pouquinho sobre essa data por uma perspectiva mais contextualizada. Então, os primórdios do processo de independência, ele está na chegada da corte portuguesa ao Brasil, fugindo das invasões napoleônicas, né, que ocorreram em 1808. Então, chega a corte portuguesa, eles param em Salvador, depois eles param no Rio de Janeiro. Quando o rei, né, e toda a sua corte de nobres chega ao Brasil, acontece uma mudança muito grande na sociedade, né? Primeiramente, ele abre os portos, as nações amigas, então o comércio começa a se desenvolver, deixa de ser aquele monopólio entre Portugal e a colônia do Brasil. O Brasil se torna integrante do Reino de Portugal e Algarves, né? Então eleva o seu prestígio, né? A sua importância. E então começa esse desenvolvimento, manufaturas, né? Começa até circular a imprensa aqui no Brasil. Isso é muito importante para o desenvolvimento e para a questão da independência. O que acontece com isso? O Brasil começa a se desenvolver, tem a corte aqui, o rei, todo mundo que comanda, né, o reino no Brasil. Então, os burgueses de Portugal, o que acontece? Eles perdem o monopólio do comércio, eles não têm mais o rei no seu território, né? Ele está em outro local, e eles começam a se revoltar e a gerar uma crise lá dentro do país. O que acontece, então? O Dom João, né, para não perder a coroa, retorna a Portugal e deixa o filho como o príncipe regente, né, que é o Dom Pedro I. Quando ele volta, então já começam os rumores de que o Brasil ia voltar a ser uma colônia, deixar de ser um reino, né, integrante do reino. E então aqui fica aquela luz de alerta, né, que ela fica um pouco mais forte quando em dezembro de 1821 as cortes mandam o Dom Pedro voltar também, né? Então o príncipe regente deve voltar a Portugal. O que acontece é que em 9 de janeiro acontece o dia do fico, né, onde o Dom Pedro resolve ficar no Brasil. Quer dizer que seja toda aquela pompa do se for para a alegria da nação e o bem do povo, eu fico, né? Mas ele resolveu ficar realmente. Aí, novamente, né, depois de uma crise, né, de um período até que vem as correspondências demora, né, porque naquela época não tinha, era tudo por navegações. O que acontece é que em 7 de setembro, após novo pedido para que ele voltasse a Portugal, né, as cortes mandam um novo pedido, quase que uma ordem para que ele retorne. Ele não estando, né, no Rio de Janeiro, quem estava como regente era a princesa Leopoldina. Ela assina então a independência e manda comunicar ao Dom Pedro, que vai fazer a proclamação, vamos dizer assim, né? Quem faz todo o processo de jurídico legal, vamos dizer assim, foi a princesa, e quem leva a fama, vamos dizer assim, é o Dom Pedro, né? Ele estava circulando pelo reino, indo atrás de uma amante, né, segundo contam, e, enfim, ele proclamou a independência. Inclusive, dizem que ele não estava num cavalo, né, aquela imagem de sempre que tem do Pedro Américo, diz que ele não estava num cavalo e sim num jumento ou algum animal não tão imponente quanto um cavalo quando ele fez isso. Mas o que é importante pensar, aconteceu a independência, né? Mas que tipo de independência? Porque teve que pagar uma indenização a Portugal, mas manteve as relações, né? A família dele, do Dom Pedro, né, continuou sendo rei, né, tendo poder em Portugal e começou a ter poder aqui no Brasil também. Então, aumentou a sua rede de influências, né? O que acontece
que diferencia o Brasil dos outros países aqui da América. Em primeiro lugar, os outros países da América se tornaram todos repúblicas, né? Se vamos falar numa evolução, num passo mais adiante, né? Que no Brasil demora só em 1889 que surge a República. Então, o que a independência trouxe de diferente para o Brasil? Praticamente nada, tá? Por quê? Manteve o escravismo, manteve os privilégios, né? Manteve o comércio exportador, então produzir, explorar economicamente, né? O território para produzir matérias-primas. Então aconteceu isso, né? Veio uma monarquia que se estendeu por longos anos, mas que não trouxe muita mudança para o que já estava acontecendo, porque o Brasil já estava sob o poder de uma monarquia. Então essa independência, tem uns que até dizem que a independência só surgiu quando vem a república, realmente, né? Mas aí, enfim, vem outros processos e agora a gente tem um país bastante submisso a outros países, né? Por exemplo, os Estados Unidos. Então, independência para quem, para quê e de quê? Essa é a questão que a gente tem que pensar.